Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos dar início aqui a mais uma aulinha do nosso mini curso da OAB, exame número 41, 42, sei lá agora, já esqueci o número. Seja como for, tenha fé, porque tá no chão esse flor. E vamos lá, nossa prova número 13, prova 13, parte 1 e 2. Vou começar de baixo para cima, assim como me recomendaram uma outra vez, até comentando aqui um pouco no finalzinho da aula, sobre sindicância, procedimento administrativo disciplinar, sobre todas as coisas que acontecem dentro da administração pública para que a gente venha a punir um servidor caso ele venha fazer alguma coisa de errado, certo? As punições, elas se dividem nos tipos de procedimentos, né? Você tem a sindicância, que é alguma coisa mais branda, mais leve. A sindicância, ela fica com advertências e suspensão de até 30 dias. E o procedimento administrativo disciplinar, ele já é um pouco mais forte, né? Ele pega punições de suspensão acima de 30 dias, demissão, bem de serviço público, demissão, cassação de aposentadoria. E aqui na brincadeira, né, tem uma setinha para cá, por quê? Porque não é prévio, sindicância não é procedimento prévio ao PAD, beleza? Importante também você saber que você pode ser punido concomitantemente no administrativo, no civil e no penal, concomitantemente. As instâncias são independentes. O único caso que vincula a decisão criminal, no caso do administrativo, é se você for absolvido no criminal por inexistência do fato ou por meio de negativa de autoria. Aí você vai ter direito de ser reintegrado na administração pública. A reintegração é uma forma também de você prover um cargo público. Importante, o procedimento administrativo ele pode pegar prova emprestada do criminal? Sim. Inclusive, caso de interceptação telefônica, você pode ter, dentro do procedimento administrativo disciplinar, sempre garantido o controle total para a defesa, né, o acesso à prova emprestada do processo penal. Não tem problema nenhum. Vamos lá, gente. Vimos aqui também um pouco, né? Esse pedaço que muita gente falou, ficou com dúvida e tudo mais. A dúvida aqui, o que será que fez com que ficasse essa dúvida grande? Eu acho que é mais as expressões, né? Várias expressões que são não naturais para nós, autorização legislativa. Então, vem uma lei e autoriza o termo de um contrato com a administração pública. Vem uma lei e autoriza o patrocínio de uma concessão. Vem a lei e autoriza a desapropriação de um bem de um ente federativo para com outro ente federativo. É só isso? Mas o que que é isso? Como que você vai fazer para explicar isso para tudo para nós de novo? Gente, aqui teria que realmente parar a aula aqui e explicar com profundidade cada uma dessas coisas. Mas, assim, encampação, o que que é? É o término de um contrato, de uma forma anormal. Os contratos administrativos, quando você ganha uma licitação, ele tem um prazo de 10, 15, 20 anos, 35 anos, 7 anos. Isso está um prazo específico, é um contrato. E como é que faz para extinguir esse contrato? Como é que põe fim nesse contrato? Ou porque a empresa vem a falir, ou porque chega no final dele mesmo, ou porque a empresa tem culpa, é a caducidade, ou o Estado demonstra interesse social e a lei autoriza a extinção. O Poder Executivo demonstra o interesse social e aí acaba com o contrato administrativo. Concessão patrocinada, 70%, o que é isso? Quando você ganha uma licitação, tem várias formas de você prestar serviço público para a administração pública. A concessão simples, a precedente de obra pública, a administrativa e a patrocinada. A patrocinada é quando o Estado entende que não vai ter interessados naquela licitação, porque aquele local da cidade não dá muito movimento, então a pessoa jurídica, direito privado, não vai ganhar dinheiro com o transporte de pessoas ali naquele setor. Então ela vai lá e fala o seguinte: eu te dou um pouco de dinheiro. Até um pouco não precisa de lei autorizando. Agora, acima de 70% precisa de lei autorizando o patrocínio nessa concessão patrocinada. Agora, desapropriação, gente, pelo amor de Deus, né? Você tem que saber que a desapropriação é possível que o imóvel do Estado seja desapropriado pela União? Sim. É possível que o imóvel de um município seja desapropriado por um Estado? Sim. É por meio de lei autorizativa. É lei que autoriza essa desapropriação, não é por meio de decisão judicial. Certo? Não é por meio de decisão, não é decisão judicial que autoriza a desapropriação de um imóvel, de um bem, de um ente administrativo para com outro ente. Certo? Sobre aqui a reclamação constitucional, pessoal, é quando alguém não respeita a súmula vinculante. O desrespeito à súmula vinculante acarreta reclamação constitucional, tá? Então, atos administrativos não respeitam a súmula vinculante, atos judiciais às vezes também não respeitam a súmula vinculante. Seja como for, um ato judicial que não respeita a súmula vinculante, você pode fazer reclamação para mostrar para o Supremo que não estão respeitando o ato judicial. Desculpa, que não estão respeitando a súmula vinculante. Então, você pode fazer uma reclamação e dizer assim: STF, ó, não estão respeitando a súmula vinculante. Os juízes estão unanimemente fazendo audiências com réus algemados. Então, não está se respeitando uma súmula vinculante. O nome disso é que reclamação. Por meio de reclamação, você vai comprovar que isso não pode acontecer. Tá? Agora, se for uma decisão judicial que já transitou em julgado, aí não pode reclamação constitucional, pessoal. Decisões judiciais que transitaram em julgado, não pode reclamação constitucional. Certo? Aqui eu estava comentando sobre isenção e anistia, e também depois comentei sobre remissão. O que é isenção? Isenção é quando você não paga um tributo porque a lei estabeleceu. Pessoas que têm problema na coluna não vai pagar IPVA. Anistia. Pessoas que sofreram um certo período de tempo numa calamidade pública não vão pagar as multas dos atrasos dos impostos daquele período em si. Então, a isenção cuida disso, a anistia cuida da multa e a remissão cuida tanto da tributação quanto da multa, certo? Beleza?
Então é importante isso aqui, pessoal. Aí eles dizem o seguinte: não existe direito adquirido. Na anistia, você não tem direito adquirido. O que significa isso? Pô, você foi beneficiado para que não tenha que pagar uma multa específica. Acontece que se passou o tempo, enfim, aquele prazo de anistia reduziu, né, mudou. Por exemplo, teve uma época que o meu pai, que trabalhava muitos anos atrás, tinha uma empresa, né? E ele fez essa empresa de consertar as coisas, né? De consertar, não, de cuidar do sistema elétrico das casas. E aí ele emitiu uma nota, duas, três notinhas só lá em 1989, 1892, 1992, né? Faz muitos anos. E aí ele não pagou essas notinhas, porque é pessoa simples, não sabe mexer direito, né? Ah, eu fiz emitir uma nota, mas não entendi para que que servia direito. Você faz o que está na lei, mas você não consegue, você não tem acesso mesmo às informações de maneira correta. E aí, depois, 30 anos no futuro, veio uma lei e anistiou, né? Tirou ali as multas, né? Tirou 90% das multas. Por um período de tempo ali, meu pai pôde pagar e eu tinha acesso às informações, falei, pai, paga, e meu pai pagou, reduziu 92% a multa do atraso do tributação que não foi paga de maneira correta. Rafael, mas esse ano tá errado aí, né? É verdade, faz muitos anos, né? Mas, seja como for, era um sistema lá que dava para pagar e, na verdade, tinha que pagar, não sei por quê, acumulou e aí chegou no final das contas e a anistia, ela não era um direito adquirido, ou seja, pessoas que não pagaram tributo naquele período em si específico, que vai acontecer? Não vão ter benefício depois. Eu lembro que um amigo meu tinha uma pizzaria, um colega tinha uma pizzaria, e ele falou: putz, cara, eu perdi o prazo, então o cara vai pagar, além da tributação, vai pagar toda a multa completa, não vai pagar, não vai ter o benefício de ser isento, né, de caso de ser anistiado com a multa. Confesso que estou falando bem embolado aqui agora, pelo amor de Deus, né? Mas eu acho que eu expliquei de novo essa brincadeira, pessoal. Acho que não está difícil, não, o assunto. Se tiver difícil, reitera aí nos comentários do vídeo, fala, Rafael, você pode explicar de novo tal coisa? Eu mando um áudio no grupo, tá? Gente, aqui estava comentando sobre as pessoas jurídicas, né? Incorporação, fusão, cisão. E se você comprar uma pessoa jurídica, você vai pagar o imposto de renda da pessoa jurídica que está em atraso. Vai pagar também as multas moratórias, multas punitivas, você vai pagar tudo. Multa moratória é por conta da demora. Multa punitiva é por conta de que o Estado ele cria formas para que você não venha a reincidir no atraso do pagamento dos tributos, tá? Bom, seja como for, eu estava colocando aqui a preferência da cobrança, né? O tributo, ele não é a primeira coisa que se cobra num processo de falência ou de recuperação judicial. O tributo ele está em quarto lugar. Ele fica o que atrás do administrador judicial, atrás dos créditos trabalhistas, atrás dos créditos com garantia real. Cuidado que o quarto lugar aqui é porque eu estou contando o administrador judicial, porque pode ser que ele fique em terceiro, tá? Se você desconsiderar os créditos extras concursais, que é o administrador judicial, ele fica em terceiro lugar. Tá, então aqui eu estava mostrando como é que chega na execução fiscal, propositura, citação e intimação do valor dos bens da penhora e depois, por fim, aqui, a juntada. O prazo para fazer embargo de execução começa a contar da intimação dos bens da penhora ou quando você faz por meio de seguro, garantia judicial, fiança bancária, começa a contar do prazo que você garantiu o juízo para poder fazer embargo de execução. Beleza? Bom, gente, também comentamos aqui sobre a base de cálculo do imposto de renda, do IPVA, do IPTU, é bem tranquilo, a alíquota também é uma coisa variável, mas sempre fácil. Agora, uma coisa importante, o IPI ele é mais difícil. O IPI, a base de cálculo dele é o preço normal do produto, não é um preço de 150%. O valor da importação, a taxa e os encargos cambiais. Encargo cambial é, por exemplo, a variação do dólar, tá? Então, a base de cálculo do IPI ela é bem mais complexa do que do simples imposto de renda, ou do IPVA ou do IPTU, tá bom? Mas lembra, não existe base de cálculo de valor do bem de 150%. Não faz sentido nenhum negócio desse. Aqui eu estava mostrando que existe uma imunidade tributária com relação ao ITBI. A imunidade tributária é quando você não paga. Nós vimos vários casos ontem, anteontem também, de que sindicatos dos trabalhadores não pagam, instituições de ensino, né, sem fins lucrativos também não pagam um imposto em si, tem imunidade de impostos, tá? E aí você vê aqui que existe, às vezes, você permitindo que complete-se o capital social de uma empresa por meio de um imóvel, né? Essa transmissão de um imóvel para preencher o capital social de uma empresa, ela não vai incidir aqui o ITBI. Então, o imposto de transmissão de bens imóveis, ele não é cobrado, existe uma imunidade tributária para não cobrar quando você pega um patrimônio, né, um imóvel, e coloca para incorporar o capital social de uma pessoa jurídica, certo? Beleza? A gente estava falando sobre sociedade com empresa pública também, as estatais aqui, elas têm que criar concurso público para contratar empregados públicos, têm que licitar para contratar a prestação de serviço público, tem os servidores, no caso os servidores não, são os empregados públicos seletistas, respeita o teto do STF, só que não tem imunidade de impostos. Não possuem imunidade de impostos porque elas não podem ter os benefícios que os particulares também não possuem. Como é que se formam as estatais, pessoal? As estatais são a lei que autoriza a criação, e aí um ente
um ente federativo qualquer, ele tem interesse em montar uma estatal. A União pode colocar um pouco de dinheiro, o Estado coloca um pouco de dinheiro e o particular também coloca. A sociedade de economia mista tem capital misto, um pouco público, um pouco privado. Agora, para montar uma empresa pública, não. Ó. 100% do capital é público. A União colocou um pouco de dinheiro, um pouco de capital para montar uma pessoa jurídica. O município colocou um pouco de capital, né? E a autarquia também colocou um pouco de capital. Aí você montou uma empresa pública. Nota que aqui, ó, quem colocou capital foram as pessoas físicas, 200 mil cada um, formou um capital aqui de 1 milhão, e depois o outro cara foi lá e colocou mais um capital de 200 mil reais, baseado no imóvel, né, que não tem aqui o pagamento do ITBI, mas é como você monta uma pessoa jurídica, você coloca um capital social, ela tem um valor, e aí ela existe no mundo jurídico para realizar contratos. E aqui quem cria é os próprios entes federativos que vão colocar dinheiro para criar uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista. Lembrando que a lei autorizou a criação dessas circunstâncias aqui em si. Entenda, pessoal, as estatais respeitam o teto, sim, do STF, se receberem dinheiros para subvencionar o pagamento dos empregados públicos. Se não tiver, pode ser que exista um empregado público da empresa estatal que receba mais do que o ministro do Supremo Tribunal Federal. Tá bom? Gente, aqui eu estava comentando sobre a OMC, né? Aí lembrar que existem estados estrangeiros, eles podem estar em conflito e, eventualmente, aquelas pessoas que estão envolvidas no conflito, elas têm direito de recorrer, né, ali na OMC. Tá? Agora, os terceiros interessados, eles podem ser ouvidos sobre o que está acontecendo. Imagina um conflito comercial entre Rússia e Estados Unidos da América, né? Existem vários interessados que vão poder ser ouvidos nessa situação das decisões da OMC sobre esse conflito em si. Aqui o que eu frisei bastante é que a OMC não manda em ninguém. A Rússia não manda em ninguém. No mundo, da lógica jurídica, os estados são todos soberanos, né? Os países são soberanos. Então, os Estados Unidos não manda na República de Guiné, não manda na República Dominicana, não manda na República de Tuvalu, tá? Os países, eles são todos independentes, todos são soberanos, certo? Então, quando você tiver que chutar numa questão mais ou menos, entenda, aquela alternativa que estiver trazendo que alguém retira direito de um país, né? Retira direito de um país. Então, olha só, as meras recomendações da OMC ou uma decisão dos Estados Unidos não vai retirar direito de nenhum país, tá? Ninguém tira direito de ninguém. Beleza? Maravilha? Simples e fácil como tu língua portuguesa. Continuando aqui, a OMC, então, ela procura resolver os conflitos, pessoal, entre estados estrangeiros, tá? Estados são sempre estrangeiros. Esses estados são estrangeiros e eles não dependem de nenhum outro. Aqui eu só coloquei que é Estado estrangeiro. E eu falei, gente, cuidado que não estou falando de empresa estatal, tá? As empresas estatais nós vimos aqui. Quando você forma uma empresa estatal é outra coisa. Essas aqui são as estatais. O EE é só uma abreviação. Então, existem empresas estatais, existem os estados estrangeiros. Tá bom? Gente, eu estava brincando aqui com vocês também sobre o Comitê Nacional dos Refugiados, né? Ele é a primeira instância no julgamento dos casos dos refugiados e o Ministério da Justiça, ele é a instância recursal, tá bom? Ah, Rafael, eu não sabia que o Ministério da Justiça, ele podia fazer recurso para ele e tal. Gente, aqui, né, são coisas administrativas, né? Não é o judiciário, isso aqui. O Ministério da Justiça não é o Poder Judiciário. Você já viu, até cansou de ver o desenho dos órgãos do Poder Judiciário, STF, STJ, TST, TSE, Superior Tribunal Militar. Não tem cabimento você achar que o ministro da Justiça faz parte do Poder Judiciário, tá? Ele está aqui na desconcentração administrativa. O chefe executivo, ele passou poderes para que esse cara resolvesse alguns problemas específicos com relação, por exemplo, aos refugiados. Tá? O refugiado chega aqui no Brasil, se ele acontecer alguma coisa que não o agrade, ele pode fazer uma petição no Comitê Nacional dos Refugiados e recorrer para o Ministério da Justiça, tá bom? Pela lógica, pessoal, o Ministério da Justiça está colado aqui no presidente, né? Então ele é a última instância mesmo, beleza? Bom, sobre o GECIR, trouxe aqui à baila, né, vários casos, na verdade, não sobre o GECIR, sobre lei complementar, vários casos de lei complementar e a criação de uma coisa nova, que é a região metropolitana. É mais um caso de criação por meio de lei complementar. Região metropolitana são vários municípios limítrofes em que existe um polo, tá? Um município polo. Então, essa é a criação de uma região metropolitana por meio de lei complementar também. Tá reiterando aqui, a Constituição do Estado ou o governador, ele não estabelece diretrizes para o plano, né, enfim, a administração urbana de um município. Então, o planejamento urbano é feito pelo próprio município em si. Não é a Constituição Federal que estabelece, não é a Constituição Estadual, não é a medida provisória do governador. Tá? É o próprio município que cuida do próprio planejamento urbano em si. Certo? Se vai ter um pouca mata aqui, se a área urbana vai ser aqui, se o setor industrial vai ser aqui. Isso aqui que é feito pelo município, tá? O município que organiza isso. Mas não pode existir uma lei federal estabelecendo que exista pelo menos um mínimo de distância entre a área de preservação ambiental e o setor industrial? Sim, é uma lei federal, mas isso não exclui o planejamento urbano do município. Tá? A lei que está abaixo da lei federal, ela não retira a sua validade da lei federal, ela só respeita um pouco. Então, os municípios eles fazem o planejamento da forma que eles bem entendem, mas é lógico que a área de preservação ambiental tem que ficar um pouco do setor industrial, um pouco distante do setor industrial. Tá bem? Gente, União, Constituição Federal, Estados, enfim,
estava só mostrando que existe a Lei Orgânica Municipal, que é a Constituição dos municípios, né? A Constituição dos municípios, e aí isso é um ato, são atos normativos, tá bem? Isso são atos normativos. Em 30 segundos eu estou indo para aí, te buscar. Tá? São atos normativos. Os atos normativos, eles, enfim, temos aqui leis, temos aqui medidas provisórias, leis delegadas, tá? Tudo isso são atos normativos. E também a Lei Orgânica Municipal acaba sendo um ato normativo, tá bom, gente? Beleza? Deixa eu só ver um negocinho aqui, rapidinho. Bom, continuando aqui, né? Aqui eu estava trazendo a baila de que o próprio Supremo Tribunal Federal, ele não se submete às decisões que ele mesmo fez um dia, né? Você tem aqui a ADI, ele julgou uma ADI num ano específico, num ano qualquer ele julgou uma ADI. E ele disse que a lei X ela era uma lei inconstitucional. Beleza, isso foi em 2019. Nada impede depois, um dia no futuro, um outro estado criar uma lei idêntica àquele conteúdo que foi declarado inconstitucional e alguém que não gosta de novo daquele conteúdo vai lá e faz uma lei contra aquela lei de novo que parece aquela lei anterior que foi declarada constitucional. E o STF julga e ele pode agora dessa vez declarar constitucional. Então o STF não está vinculado às próprias decisões. Nota que por esse exemplo, como eu disse que uma nova entidade, um novo ente, perdão, fez a lei de novo, lei X, nota que também o poder legislativo não se submete às decisões do Supremo Tribunal Federal. A função legiferante, ela não precisa respeitar, a função legiferante, ela não precisa respeitar a súmula vinculante, também não precisa respeitar a postura do STF quando ele julga inconstitucional uma lei. Então, se foi declarada inconstitucional uma lei hoje, amanhã, você pode criar uma lei idêntica àquela que foi declarada inconstitucional hoje? Sim. Certo? Gente, aqui as contribuições sociais ajudando no setor, inclusive da saúde, né? Então, existem entidades privadas do setor da saúde que são filantrópicas e sem fins lucrativos e ajudam no setor da educação, da saúde, perdão, do nosso país. Olha só, Seguridade Social tem Previdência, Assistência e Saúde. E nesse setor aqui, pela nossa lógica, você verifica que a educação não faz parte da Seguridade Social, tá? Mas aqui só para trazer a ideia de que existe, mesmo assim, entidades privadas do setor da saúde, filantrópicas ou sem fins lucrativos, que ajudam o setor da saúde aqui no Brasil, certo? Beleza? Maravilha, pessoal, aqui comentando sobre o Conselho da República, o Conselho de Defesa Nacional, você estava trazendo à baila a lógica de que o Conselho da República é ouvido em intervenções, o Conselho de Defesa Nacional é ouvido no caso de proteção das fronteiras aqui do nosso país. Tá bem? Gente, comentando aqui também a força do Tribunal de Contas e quando, né, o Tribunal de Contas ele acaba não concordando com aquilo que foi apresentado pelo Poder Executivo. E aí isso pode ser derrubado pelo Legislativo por meio de 2/3. Só para dizer que o Tribunal de Contas ele não faz parte do Poder Judiciário, pessoal, assim como enfim, assim como não, né? O CNJ faz parte do Poder Judiciário, mas ele não julga. O Tribunal de Contas ele não faz parte do Judiciário, não faz parte do Executivo, não faz parte do Legislativo. Ele não julga dentro do Poder Judiciário o Tribunal de Contas. O CNJ faz parte do Poder Judiciário, mas ele não julga, certo? Nós temos aqui, né, um pouco de logística do que eu estava trazendo à baila, a tal da diplomação. Eu estava explicando coisas para vocês pela lógica e estava trazendo a baila da diplomação. O que eu queria dizer? Que a ação de impugnação do mandato eletivo, ela conta-se 15 dias para você fazer, né, uma impugnação do mandato de alguém que você acha que está abusando do poder econômico, está cuidando de corrupção ou está fraudando alguma coisa nas eleições. Tá? Após a diplomação, você tem um prazo de 15 dias. Você não, né? Não é qualquer cidadão que pode fazer. É partido político, coligação partidária, candidato e o Ministério Público Eleitoral. Eles podem fazer uma ação de impugnação do mandato eletivo, certo? E impugnar, e eu trouxe a baila aqui, gente, no Tulipa demora. Recurso administrativo é a mesma coisa que insurgir-se, impugnar, ir contra, recorrer, tá? Recurso administrativo é isso. As palavras da língua portuguesa sempre nos auxiliando ou podem nos atrapalhar se você não conseguir entender o conteúdo delas. Gente, que registro de candidatura, eleições, diplomação, só estava mostrando mais uma vez que a palavra diplomação é importante em alguns setores, inclusive para decorar com prazo de 15 dias da AIME e também aqui para os ministros do Supremo Tribunal Federal, os ministros não, perdão, os deputados federais e os senadores serem julgados, os deputados e senadores serem julgados pela STF se cometerem crimes no exercício da função após a diplomação. E aqui foi só um comentário que eu tinha feito uma pergunta, né? Sobre as comunidades indígenas tendo sido removidas por uma decisão do governador de estado. E aí, quem que aprovaria pela lógica isso seria o Poder Legislativo respectivo à Assembleia Legislativa. Mas nesse caso, não, acaba ficando a cargo do Congresso Nacional. Gente, foco for fé, fala depois do estudo, beijo do magro. Acho que essa aula foi bem rápida aqui, né? Mas gastamos ali 2 horas para poder explicar o mesmo conteúdo. Vamos, João.